Oi, pessoal! Hoje a gente vai um pouco além daquela conversa de sempre sobre telas fazem bem ou mal. A ideia aqui é mergulhar fundo nas razões psicológicas que levam, sabe, crianças e adolescentes a buscarem um refúgio no mundo digital. Vamos tentar entender a tela não como a grande vilã, mas talvez como um sintoma de uma necessidade humana que não está sendo atendida. Bom, para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta que norteia toda essa nossa análise. Pode até soar estranho, né? Mas para uma criança que está passando por um momento difícil, a resposta para essa pergunta revela um universo de coisas que estão faltando ali para ela. Então, o ponto de partida é basicamente esse. O uso de telas como um tipo de fuga quase sempre começa aqui. Imagina só, quando uma criança não tem por perto um adulto calmo, um adulto regulado para ajudar a organizar aquela bagunça de emoções, ela vai buscar o lugar mais próximo que ofereça algum tipo de alívio. E na maioria das vezes, esse lugar é uma tela. Mas o que exatamente torna esse refúgio digital, esse labirinto, tão irresistível? A tela oferece estímulos bem específicos que são quase impossíveis de ignorar para um cérebro que está pedindo socorro. Vamos dar uma olhada nos 4 principais atrativos. Primeiro de tudo, previsibilidade. O mundo real, e principalmente as pessoas, pode ser bem caótico e imprevisível. Uma briga, um olhar torto, tudo isso é super complexo de decifrar. Já a tela, por outro lado, ela oferece um ambiente que é constante, que é controlado. O jogo tem regras claras, o vídeo segue um roteiro. É um mundo que faz sentido quando o mundo aqui fora parece não fazer nenhum. Em segundo lugar, tem a química do nosso cérebro. As telas são, assim, mestres em dar recompensas imediatas. Cada curtida, cada fase que se passa no jogo, cada vídeo rápido gera uma pequena descarga de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. É uma sensação de recompensa na hora, um analgésico químico, sabe, bem rápido para a dor emocional. O terceiro ponto talvez seja o mais claro para todo mundo: a distração. Fica muito difícil sentir ansiedade, tristeza ou raiva quando a atenção está totalmente focada num fluxo de conteúdo que não para nunca. A tela vira uma ferramenta super poderosa para desviar o pensamento de sentimentos que são, muitas vezes, grandes demais para lidar sem ajuda. E por último, o controle. Uma criança muitas vezes se sente pequena, sem poder nenhum no mundo dos adultos. Mas na tela, ali ela manda. Ela escolhe o que vai assistir, controla o personagem, constrói um mundo. Isso dá uma sensação de domínio que talvez ela não tenha em nenhum outro lugar na vida real. Ok, até aqui a gente viu a lógica por trás de buscar a tela, certo? Faz sentido. Mas é exatamente aqui que a história tem uma virada. Esse refúgio, por mais que pareça uma boa ideia, é também uma armadilha. Ele oferece um alívio, sim, mas ele não oferece a cura. O conceito central aqui é esse, o de anestesia emocional. Pensa como se fosse um remédio para dor. Ele alivia o sintoma na hora, mas não faz absolutamente nada para curar o machucado de verdade. A tela anestesia o sentimento, esconde ele, mas não ensina a criança a entender ou a lidar com aquilo. E este slide deixa esse contraste bem claro. É fundamental entender isso. De um lado, que a tela oferece um alívio que passa rápido, que esconde o que se está sentindo e que cria uma dependência do lado de fora. Do outro lado, o que o desenvolvimento infantil realmente precisa: construir uma segurança interna que dura, aprender a processar os sentimentos e criar as próprias ferramentas para lidar com eles. Percebe? A tela e a necessidade de desenvolvimento caminham em direções totalmente opostas. E é claro que isso nos leva às consequências de longo prazo. Essa estratégia de fuga tem um preço bem alto. Ela impede que a criança aprenda a se acalmar sozinha, ou seja, a se autorregular. Impede a construção daquela sensação interna de que vai ficar tudo bem. E o mais irônico é que quanto mais caótico o ambiente, mais a criança busca a tela, criando um ciclo vicioso que, no fim das contas, a deixa cada vez menos preparada para o estresse do futuro. Então, se a tela é a resposta errada, qual seria a pergunta certa a se fazer? A questão principal é sobre o que está faltando nesse labirinto digital. E a resposta é bem simples, na verdade. Falta um guia humano. E aqui entra um conceito científico que é crucial: corregulação. Olha só, nossos cérebros não nascem sabendo se acalmar. A gente aprende isso sintonizando com o sistema nervoso de quem cuida da gente. Quando um adulto calmo abraça uma criança em pânico, o cérebro dela literalmente pega emprestado aquela calma e, com o tempo, aprende a produzir essa calma por conta própria. E isso mostra, de uma forma muito clara, a limitação da tela. Não importa o quão interativa ou inteligente a tecnologia seja, no fim do dia ela é um objeto. Ela não tem um sistema nervoso para a gente espelhar.
Ela não consegue oferecer aquela sintonia biológica, emocional, que é a base para a gente aprender a se regular. Ela simplesmente não pode ensinar o que é se sentir seguro de verdade. Com isso, a gente chega no coração da questão. Toda essa dinâmica que a gente construiu até agora se resume a uma escolha fundamental, a uma troca que acontece lá dentro da criança. Essa frase, ela resume tudo. A criança, quando não encontra a conexão humana que acalma e que ensina, ela se vira para o objeto que oferece previsibilidade e controle. É uma troca que faz sentido na hora, mas que tem um custo de desenvolvimento gigantesco. E o ponto final é este. Ao fazer essa troca, a criança perde a chance de aprender a habilidade mais importante para a vida, como organizar o próprio mundo interno. Ela não consegue desenvolver um mapa porque nunca teve um guia para mostrar o caminho. Só teve um labirinto para se perder. E a gente termina com uma pergunta para a gente refletir. Entender por que a tela virou um refúgio é o primeiro passo. O próximo, e talvez o mais importante, é pensar como a gente pode se tornar a opção mais segura, mais acolhedora e, por que não, mais atraente do que qualquer mundo digital. Como nós nos tornamos o porto seguro que faz com que o labirinto perca a necessidade de existir.